Excelentíssima Senhora Ana Sheila Lopes Andrade, Lemos Andrade, prefeita do município de Vitória da Conquista, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, muito boa noite. E boa noite também aos nossos companheiros que nos assistem pela internet. Sejamos todos bem-vindos à 71ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Indubitavelmente, dentre todas as obras religiosas que compõem as inúmeras religiões que se apresentam dentro do nosso planeta, na nossa face da Terra, no nosso hemisfério ocidental, a Bíblia certamente seja a mais conhecida de todas essas obras religiosas. E dentre as obras que compõem a Bíblia, um trecho dela, chamado Torá, constituído pelos 5 primeiros livros que constroem o chamado Antigo Testamento, trazem informações muito preciosas sobre a visão judaica com relação ao sentido da vida. Nessas obras nós encontramos muitas informações preciosas de sabedoria judaica e muitos fatos narrados da chamada mitologia judaica. Entre eles, uma história bastante conhecida de todos nós, a história de Noé, o homem que teria construído uma arca e que nessa arca colocou todos os animais para que eles então conseguissem se libertar, se salvar de um dilúvio que teria acontecido sobre o nosso planeta. Quando falamos que seria um texto mitológico, é porque, na verdade, outras regiões do planeta também trazem informações assemelhadas. Nós temos, por exemplo, 500 anos antes mesmo da edificação do texto bíblico, uma outra obra religiosa na Suméria chamada Atrahasis, que traz como personagem central Utnapishtim. Utnapishtim também fez uma arca, também salvou os animais, também enfrentou um dilúvio, só que em vez de 40 eram só 7 dias. Também libertou uma pombinha que trouxe também um ramo de oliveira, indicando que a terra já estava começando a baixar as suas águas, permitindo com que a vida recomeçasse. Essa história mitológica, ela traz muitos ensinamentos extremamente profundos para todos nós, porque é dentro da literatura judaica, dentro do texto que está colocado no Gênesis mosaico, que nós iremos encontrar uma informação interessantíssima de que a arca, ela era construída em 3 andares. No andar de baixo ficavam os animais. No andar do meio ficava a alimentação desses animais. E no andar superior, no último dos andares, nós teríamos ali onde ficariam os homens. 3 andares. A animalidade no primeiro, o presente, o imediatismo, os impulsos do agora, a alimentação no segundo, e no topo, na parte mais elevada, os aspectos referentes à humanidade, ao ser humano, dando de certa maneira uma imagem da construção da estrutura do psiquismo humano, trabalhado em 3 instâncias diferentes. Uma instância animal, uma instância focada no agora, no presente, e uma instância depois marcada pelas ideias do homem, seus ideais superiores, seu pensamento mais dilatado em termos da construção de uma amanhã. Passado, presente, futuro. Passado no animal, o presente nas preocupações do agora, da alimentação, e o homem no andar mais elevado do amanhã.
Era uma percepção muito clara de que, de repente, aquela arca representava a estruturação do psiquismo humano, aonde haveria indivíduos ainda focados na animalidade, outros focados numa vida muito voltada para as preocupações do agora, e uma fração de nós preocupados com o mundo vindouro, com o nosso amanhã. E a gente vai notar que essa mesma estruturação de que existia um grupo de pessoas que conseguia entender o propósito superior da vida, e aqueles que não conseguiam alcançar lições mais elevadas, vai se repetir, conforme nós conseguimos encontrar no capítulo 1 da parte 1 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, aonde ele vai apresentar o conceito da chamada doutrina secreta. É interessante que Leon Denis não fala as doutrinas secretas, ele fala a doutrina secreta de Miserino, no singular. Então, por que a doutrina secreta? Porque ela era a mesma. É muito curioso isso, e a história materialista, ela não consegue explicar para nós por que essas mesmas verdades atravessaram diversas culturas. Como que as culturas mais aprofundadas de conhecimento espiritual eram as mesmas na Índia, no Egito, na Grécia, na Cabala e nas diversas outras expressões do conhecimento humano. A doutrina espírita, debruçada sobre essa questão pela pena de Leon Denis, vai nos falar que, na verdade, a Índia teria sido o primeiro refúgio dos conhecimentos espirituais, o primeiro lugar onde as verdades espirituais foram apresentadas em épocas bastante recuadas, num período bastante longínquo desse que temos agora. E ali, as grandes escolas formaram os grandes conhecedores das verdades imortais. Mas esses conhecimentos, eles não foram entregues para todas as pessoas. Por isso o nome de doutrina secreta. Observava-se na comunidade aqueles que tinham ideais superiores, aqueles que estariam vivendo no terceiro andar da arca, aqueles que não estavam preocupados na alimentação com o presente, muito menos aqueles que ainda estariam presos na vida profundamente ligada aos aspectos animais. Era preciso descobrir os habitantes do terceiro andar da arca, que eram chamados de iniciados. A doutrina é chamada de secreta porque ela era entregue para um pequeno grupo de indivíduos capazes de compreender os arcanos do universo, capazes de penetrar no conhecimento mais profundo daquilo que era possível recolher das verdades espirituais. Assim, portanto, a Índia se apresenta como o primeiro espaço para o derramar do conhecimento espiritual, com o desfile de vários dos grandes iniciados, dos grandes mensageiros celestes que aqui compareceram, trazendo suas doutrinas. Sejam os sábios que escreveram os Vedas, seja a mensagem de Krishna apresentada no Bhagavad Gita, seja a mensagem de Buda trazida dentro do Triptaka. Todas essas verdades, por incrível que pareçam, eram profundamente convergentes, falavam as mesmas coisas. Esses espíritos extraordinários, apontados pelo governador planetário para comparecerem no planeta e oferecerem suas doutrinas para as almas que, de certa maneira, já conseguiu entender essas verdades, trouxeram os seus conhecimentos espalhando verdades extraordinárias ao longo da história. Os Vedas, por exemplo, para que eles ficassem bem gravados, eles eram na forma de poemas, de cânticos, porque é mais fácil gravar uma poesia do que uma prosa. Então eles eram os Upanishads e os Aramyakis,
que são as formas como o conhecimento védico é trazido, é tudo rimado. E depois se tornou música, porque é mais fácil gravar uma música do que uma poesia. Então eram maneiras de se preservar esse conhecimento que se multiplicava na Índia. Mas a Índia foi só o berço da espiritualidade. Porque depois, esses mesmos grandes nomes que nasciam nessa região, renasceram em outros lugares da terra, divulgando a mesma doutrina secreta para novas almas, capazes de compreender. Vamos encontrar assim essas mesmas verdades espirituais apresentadas no Egito Antigo através de Hermes Trismegisto, o grande sábio do Egito Antigo, o grande mestre das escolas de Amon, que ensinava as verdades espirituais para as almas despertas. Mas para o vulgo, a religião estava fora. A religião politeísta, a religião cheia de rituais, cheia de cultos exteriores. Mas, para aqueles que se destacavam, oferecia-se um conhecimento muito mais profundo, muito mais largo, e que poderia conferir às pessoas o dom de entenderem o sentido superior da vida. A doutrina secreta atravessou da Índia, aportou no Egito. Hermes Trismegisto dizia: as verdades espirituais não devem ser entregues para os fracos, porque se os fracos conhecerem as verdades espirituais, poderão ficar loucos, apavorados com as verdades. E nem se deve entregar conhecimentos espirituais aos maus, porque os maus poderão fazer dela uma grande arma e destruirão aos outros e a si mesmos. Então era preciso preservar esse conhecimento. Quando as verdades espirituais aportam no povo judeu, não na Torá, mas na Cabala, encontramos no Pirkei Avot, uma das obras mais importantes do conhecimento judaico, logo no início, no primeiro verso que ela tem, está dito: formai muitos discípulos, mas fazei um cerco em torno da Torá. Protegei a Torá para que os ignorantes, os incautos não se apropriem do conhecimento espiritual. A mesma coisa aconteceria na Grécia. Pitágoras, o grande divulgador dos conhecimentos espirituais no território grego, foi buscar também no Egito as verdades da doutrina secreta. Seus seguidores precisavam escrever na mão o pentagrama para que fossem identificados como iniciados e pudessem adentrar as escolas aonde Pitágoras ensinava a um só tempo matemática e também a doutrina secreta. Mas o que era na verdade essa doutrina secreta? A doutrina secreta dizia que existia um Deus único, que não eram deuses diversos, era um só. Que a criatura humana era dotada de uma parte espiritual que não morreria com a chamada morte. Que essa parte espiritual continuaria viva do lado de lá e que manteria relação com os homens, manteria contato com as criaturas humanas e que experimentaria sofrimento ou felicidade de acordo com o bem que tivesse feito no período que teria vivido na Terra. A mesma doutrina secreta nos contava que quando a alma em sofrimento do mundo espiritual percebia a sua distância da felicidade, pedia a possibilidade de retorno para que renascesse entre os homens e assim garantisse a continuidade da sua educação. Os gregos diziam que quando a alma iria voltar para a vida terrena, para uma nova existência, ela bebia as águas do rio Estige, e ao beber dessas águas, o esquecimento lhe vinha e ela renascia entre os homens. E o esquecimento sempre foi uma coisa muito importante, porque se fosse para reencarnar sabendo tudo, era melhor ficar do lado de lá. A gente só vem
porque esquece. Porque se fosse para manter a total lucidez do que somos, fica lá e promove o seu processo evolutivo lá. Só que do lado de cá, com o esquecimento do passado, eu tenho condição de saber o que repousa na intimidade do meu ser, na profundeza do meu eu, para saber em qual das camadas da Arca de Noé nós nos encontramos, se estamos misturados com a animalidade, se estamos na verdade já vivendo somente o presente, ou se já levantamos os olhos para o horizonte, interessados no futuro. A reencarnação, pelo esquecimento do passado, oferece aos espíritos a condição inequívoca da revelação do que se passa na profundidade do seu próprio eu. Do lado de lá nós podemos até nos enganar e tentar enganar os outros e a nós mesmos, mas encarnados não há como fugirmos do majestoso mecanismo da vida. E assim, portanto, o conhecimento espiritual trazido na Índia, que foi oferecido ao Egito, espalha-se pelo planeta, vai a Israel, vai à Grécia, contamina as diversas outras culturas que se aprofundam nas verdades espirituais, oferecendo àqueles que eram iniciados os conhecimentos incríveis que só aqueles que tinham grandeza espiritual poderiam receber. Ao vulgo estava condenada a criatura a viver com o conhecimento raso das religiões exteriores, sem que as verdades espirituais lhe fossem entregues. O tempo passaria, a humanidade viveria esse grande processo de aprendizado até que Jesus, o próprio governador planetário, aquele que encaminhou todos os demais, veio para revelar a verdade secreta. Dizia o profeta Joel: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Não eram ocultas desde a fundação do mundo porque muitos sabiam, mas foi a primeira vez que as doutrinas tidas como secretas, as verdades secretas, foram entregues para todas as pessoas. Foi ali, nesse grande processo de aproximação de Jesus com a população como um todo, que a informação sobre o bem, sobre o amor, sobre a imortalidade, que essa era a chave para a felicidade. Sabia-se que do lado de lá da vida, o destino feliz ou infeliz do homem era por conta de como ele teria vivido. O Cristo veio dizer como fazer e viver também essas verdades espirituais. Oferecer a todos nós a chance de nós descobrirmos e sairmos do porão da arca e ganharmos plenitude, alcançarmos os horizontes mais largos que a vida poderia, saindo das circunstâncias repetitivas das experiências que tínhamos. Próprio Buda, quando analisava a questão da repetição das experiências humanas, dizia que nós estávamos todos presos dentro de um círculo, ao qual ele chamava uma mandala. Estaremos todos presos dentro da mandala, repetindo experiências dentro dela, batendo nas bordas desse círculo sem sair, repetindo as experiências interminavelmente, porque não conseguimos encontrar uma fenda da mandala. Os espíritos, portanto, como se fossem moléculas presas dentro de um vaso adiabático, batem nas paredes do vaso e não conseguem sair, não tem porta de saída. E não há processo de desenvolvimento porque as experiências se repetem. Era preciso que nós encontrássemos uma fenda na mandala para que conseguíssemos sair. Só que a criatura humana não encontra a fenda,
bate repetidas vezes nas bordas sem encontrar a saída. Era preciso que encontrássemos a abertura. É uma abertura bem pequena que existia na mandala, que nos daria acesso a um outro grau de consciência. Onde estava a fenda? Onde estava a abertura da mandala na qual a criatura humana se libertaria das repetições sucessivas? Onde estava essa abertura? O Cristo dizia: eu sou a porta da mandala, que faz com que as criaturas saiam de dentro da sua condição e se libertem. Mas é uma porta estreita, ela não é uma porta larga. Só passa a pessoa. Os bens dela não vão passar. Os títulos também não passam. Não passa nada. Só passa a pessoa, tá? Somente ela é que vai atravessar para o outro lado, quebrando a mandala e saindo para novas experiências. Jesus veio dizer a sua porta, porque sua doutrina era a divulgação das verdades espirituais secretas entregues para todas as pessoas. Mas ele mesmo diria: eu não posso dizer tudo, porque se eu dissesse tudo, vocês não suportariam. Nós teremos que aguardar um momento mais à frente, onde as verdades espirituais multisseculares, multimilenares, possam ser entregues a todos. Por enquanto, eu vou dizer a vocês que é o amor a chave para a felicidade da vida. Eu vou dizer a todos que sim, que existe uma vida após a morte. Esse é o elemento essencial para que vocês consigam se guiar por agora. Mas eu mandarei depois uma outra mensagem, para que vocês consigam encontrar mais elementos dessa doutrina secreta, dessa verdade universal, que repousa sobre a lei da natureza. A visão que os homens teriam da mensagem de Jesus mudaria profundamente depois da sua partida, porque a criatura humana iria se voltar para uma tentativa de interpretar a mensagem de Jesus, e nós encontraríamos alguns equívocos bastante significativos nessa caminhada. Nós encontraríamos nessa jornada o processo através do qual a criatura humana, no período da Idade Moderna, iria concluir que não adiantava fazer o bem, porque nós já teríamos nascido predestinados. Uns nasceriam para a salvação, outros já nasceriam para a perdição. Em outras palavras, não haveria livre-arbítrio. As pessoas apenas ensaiariam um script pré-definido por Deus para executarem na terra, já estando com os seus destinos selados. A teoria da predestinação das almas, na qual não adianta, os que vão ser salvos já estão assinalados na hora que nascem. A doutrina da predestinação das criaturas era a negação absoluta do livre-arbítrio, da condição da criatura de decidir sobre a sua própria condição, fazer as suas opções durante a vida física, o que colidia frontalmente com tudo que se havia aprendido sobre a relação do homem com o Criador, do homem com a vida até então. A doutrina da predestinação da criatura humana, ela seria, na verdade, motivo de muitas críticas e daria ensejo ao fortalecimento de uma série de pensadores que iriam enxergar, na visão que as religiões nos ofereciam, uma grande estratégia de opressão e de infelicitação da criatura humana. Paralela à doutrina referente ao processo da predestinação,
crescia dentro do bojo do próprio cristianismo as ideias de intolerância religiosa, de perseguição a todos aqueles que de alguma forma não conseguissem compreender o sentido mais adequado da vida. Experimentaríamos séculos de profunda perturbação, de torturas e mortes, em nome do próprio cristianismo. Nós mesmos e não outros, nós mesmos em outras encarnações e não outros, vestindo a capa do sacerdócio, ou muitas vezes vivendo como homens comuns, estivemos presentes nas matanças, nas torturas, nas guerras, nas chamadas guerras santas. Em nome de Jesus desfraldamos as bandeiras da morte, apontamos as espadas para os outros, assistimos às matanças nas praças públicas, açoitávamos a sociedade para que muitas criaturas tivessem as suas experiências religiosas interrompidas pelas fogueiras dos grandes mecanismos de perseguição e tortura do passado. Nos calabouços dos templos religiosos, quantas criaturas silenciosamente ali desapareceram da história por simples perseguição. Todo esse movimento que acontecia acabava fragilizando o entendimento da religião, o esforço construído pelo governador planetário em nos trazer a doutrina secreta em diversas culturas, depois ele mesmo vir revelar ao vulgo os embriões dessa doutrina, estavam ameaçados pela possibilidade de que no presente momento dos séculos anteriores a religião fosse vista como um instrumento de perseguição e morte. E verdadeiramente foi o que aconteceu. Século XVIII, levanta-se o pensamento daqueles que veem a religião como sendo o grande engodo para a humanidade. E quando o século XIX se inaugura, nós temos obras muito significativas publicadas nesse período. Em 1841, a crítica ao cristianismo, em que Feuerbach apresenta o seu pensamento de que o cristianismo era a grande questão nociva da sociedade presente, e acena para que nós nos afastássemos do cristianismo, porque ele seria, na verdade, um instrumento de enlouquecimento das pessoas. 10 anos mais tarde, em 1851, ele publicaria a Crítica das Religiões, alargando a sua discussão para Deus e tentando desconstruir efetivamente todos os pensamentos ligados à existência do Criador. Ele seria seguido por uma série de pensadores do século XIX, e de repente a humanidade se agigantava na negação absoluta de tudo aquilo que fosse espiritual. E em resposta a todo esse processo de negação da presença da criatura humana e do entendimento de como que a lei funciona, nós iremos ter, na segunda metade do século XIX, a partir de 1857, a codificação da doutrina espírita, que seria, na verdade, o cumprimento da promessa do Cristo, quando disse que o Consolador viria para ensinar aquilo que ele ainda não tinha condição de entregar, porque nós não suportaríamos. Exatamente no século onde o materialismo tenta se impor sobre o pensamento humano, a espiritualidade se movimenta para trazer, dentro do seio do próprio ateísmo, as verdades imortais, através dos fenômenos mediúnicos estudados por diversos cientistas, apresentados na obra de Pedro Granja, o Afinal, Quem Somos, como sendo 82 homens de gênio, que se debruçaram durante a passagem do século XIX para o século XX, investigando os fenômenos mediúnicos,
nas grandes manifestações de médiuns, de efeitos físicos que deixaram legados extraordinários para todos nós. É ali, na restauração do pensamento do que era na verdade a vida, que a doutrina espírita vai dizer que não há nada de doutrina de predestinação. A criatura humana é que faz o seu próprio caminho, que constrói a sua própria história. E Kardec, sem consultar as obras antigas, mas apenas recolhendo as mensagens mediúnicas recebidas no seu tempo, começa a juntar as peças esparsas do quebra-cabeça e reúne as inúmeras manifestações espirituais recebidas num todo harmônico, edificando assim a codificação kardeciana, fazendo surgir a doutrina espírita. É como se de repente Kardec começasse a trabalhar esses conhecimentos de cabeça baixa, lendo os textos e encaixando as peças e caminhando pelas trilhas, buscando em cada lugar as verdades que ele encontrava e buscando mais ali outro pedaço, até que ele fecha o quebra-cabeça do que seria a lógica da lei universal. E quando ele termina isso e levanta a cabeça e diz: consegui, encaixei as peças. Quando ele levanta a cabeça, ele estava numa praça. Nessa praça estava sentado Buda, estava sentado Krishna, estava sentado Hermes, Jesus, Sócrates, todos os demais grandes iniciados da história. E quando Kardec olha, eles dizem: seja bem-vindo, você descobriu aquilo que nós mesmos havíamos dito há tempos atrás. Porque segundo aquilo que o próprio Leon Denis vai nos colocar na obra Depois da Morte, a doutrina espírita é a apresentação da doutrina secreta para todos. Ela deixa de ser secreta e ela é entregue na sua integralidade a partir da codificação kardeciana, em que nós podemos revisitar os mesmos conceitos apresentados no Mahabharata, nos Vedas, na Cabala, nos corpos herméticos, no Fédon, nas várias obras escritas por autores diversos, mas que convergem para as mesmas verdades espirituais. Era ali, com o conhecimento que a doutrina espírita nos ofereceria, que nós iríamos descobrir que somos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, sem saber, na verdade, nada, absolutamente nada, conforme nos assevera o Livro dos Espíritos, na questão 115, 121, 133, 634 e questão 1006. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E como não sabemos nada, a gente não tem nem poder de decidir. A gente não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro, porque a gente não sabe nada, então evidentemente não temos conhecimento de nada. E quando se diz que o espírito é criado simples e ignorante, não estamos falando do homem primitivo. Estamos falando de uma época muito mais remota do que o aparecimento do homem sobre a face do planeta. Estamos falando de uma época que hoje a ciência consegue nos trazer quando nós nos aproximamos do pensamento de Alexander Ivanovich Oparin, com a teoria heterotrófica da origem da vida, que nos fala como que da vida inorgânica surgiu a vida orgânica, como que de substâncias simples que compunham o nosso ar do nosso planeta primitivo, pôde surgir de elementos como amônia, o gás carbônico, metano e vapor de água, os primeiros elementos orgânicos primitivos, os aminoácidos, que dariam origem às proteínas, aos colóides, os conservados para depois nascerem as células.
Estamos falando desse período remoto, muito antigo. O Livro dos Espíritos, na questão 540 da obra, numa resposta longa, da metade para o final da resposta, diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode entender em seu conjunto. A obra, 1857. A obra de Darwin, 1859, 2 anos depois. Mas a teoria heterotrófica da origem da vida, 1935, portanto, meu Deus, muito tempo depois. O Livro dos Espíritos se antecipa na discussão de que o mecanismo de evolução das criaturas atravessou esse período primitivo, onde sequer a criatura humana ainda havia surgido. Então nós vamos atravessar um período de animalidade, um período em que nós vamos sim experimentar a construção dos chamados instintos. Então conta a doutrina espírita que é na repetição das nossas experiências que vai se desenvolver o instinto de conservação. Como é que um animal consegue desenvolver um instinto? É pela repetição. Quantas vezes uma lebre precisou ser caçada para que ela aprendesse a fugir do predador? Pois é assim que os animais aprendem. Repetição exaustiva, até que se estabelece na criatura o instinto. O instinto, ele não é dado gratuitamente pelo Criador, segundo a doutrina espírita. Ele é adquirido pela repetição exaustiva do ser, até que ele aprenda que essa é a melhor estratégia para que ele consiga sobreviver. Como é que a gente fez para desenvolver como animais determinados artifícios de sobrevivência? Repetição. Quando uma manada de gnus se vê cercada pelas lioas, os filhotes são colocados no meio e os machos ficam na borda. Quantas vezes isso foi repetido? Milhares de vezes, até que essa repetição exaustiva se constituísse no instinto. E esse instinto fosse se tornando cada vez mais complexo, a ponto de que as condições do conhecimento e do entendimento da criatura se desenvolvessem, e nós então caminhássemos dentro da senda evolutiva, como seres invertebrados, depois entrando como peixes, depois como anfíbios, depois evoluindo para os répteis, depois para as aves, e alguns dos répteis se deslocando na direção dos mamíferos, e os mamíferos se dividindo até que um ramo gera o ramo dos primatas, e os primatas se desenvolvem, sai um braço que são os antropóides, e dentro do braço dos antropóides sai o pitecantrópode, que são as estruturas primitivas do homem nas suas diversas expressões, até o surgimento da criatura humana. Na literatura espírita está dito que enquanto nós não alcançamos a condição humana, a gente não pode dizer que é um espírito. Ele ainda é um princípio inteligente, simplesmente, mas ainda não é um espírito. Porque para ser chamado de espírito tem que ter livre-arbítrio. Como eu ainda estou na fase animal, eu ainda não posso ser chamado de um espírito. O leão, portanto, não tem um espírito, que é um princípio inteligente. Um dia será um princípio inteligente que vai avançar e chegar à condição hominal. Mas, até ele chegar a ter consciência de si mesmo, ele ainda será uma criatura marcada por uma dificuldade ainda de entender o mundo que o cerca, não tem consciência de si próprio. Quando nós chegamos naquilo que André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, chama de faixas inaugurais da razão, que é o período de transição do pitecantrópode para o ser humano,
nós vamos gradativamente desenvolvendo o pensamento contínuo. O pensamento que era fragmentado, ou seja, pensa, age por instinto. Pensa, age por instinto. Como se fosse uma lanterna. Quando pensa, acende. Quando age por instinto, a lanterna apaga. Os animais têm a lanterna acendendo e apagando. Só que à medida que vão se aproximando da condição nominal, a lanterna fica mais tempo acesa e menos tempo apagada. Até que chega uma hora que a lanterna acende de vez. Quando a lanterna acende, somos espíritos. Quando a lanterna acende, nós agora temos consciência de nós próprios. Quando a lanterna acende, nós agora temos livre-arbítrio. Quando a lanterna acende, nós passamos a ter provas e expiações. Antes só prova. Não tinha expiações porque eu não tinha responsabilidade sobre aquilo que eu fazia. Um leão que come uma zebra não vai para um umbral. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Não tem sofrimento no leão, no mundo espiritual, porque ele tem consciência. A criatura humana, à medida em que ela vai aprendendo, ela vai dilatando a sua compreensão e vai podendo decidir mais. Então dizia a doutrina espírita, sim, a partir do momento em que nós tomamos consciência de nós próprios, nós passamos a ser responsáveis e vamos colher daquilo que fazemos. Começa efetivamente a semeadura da criatura e a colheita daquilo que ela faz. Essa mesma verdade, ela já estava nos Vedas, ela já estava no pensamento de Hermes, no pensamento de Sócrates, no pensamento de Krishna. Essas verdades já estavam. Que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que a partir do momento em que eu atuo com consciência do que faço, eu encontro as consequências daquilo que eu farei. Mas esse processo de despertar da nossa compreensão sobre a vida vai num crescendo, vai num processo de desenvolvimento, até que a gente vai saindo como se nós estivéssemos subindo os andares da arca. Éramos animais, vivíamos apenas da animalidade, dos instintos. Daí nós começamos a nos desenvolver e alcançamos uma condição já dentro da condição nominal, preocupado com o presente. Tem que comer, tem que procurar comida, procurar se alimentar, procurar olhar as primeiras emoções que a gente tem, que ainda pertencem muito ao universo animal, até que a gente consiga alcançar o andar superior, o andar da compreensão mais dilatada da vida. Nem todos nós, seres humanos, vivemos no andar mais alto. Alguns de nós vivemos ainda no andar mais baixo de toda essa construção. No século XIX, virado para o século XX, tivemos um grande psicanalista chamado Carl Gustav Jung. Jung, analisando o comportamento das criaturas humanas, dividiria as criaturas em dois grupos: as almas que dormem e as almas despertas. Diria que aqueles que dormem estão em consciência de sono. Eles vivem, mas eles não se apercebem da vida. É como se eles vivessem no primeiro e no segundo estágio da arca, mas não conseguem subir. Estão em consciência de sono. Vivem do pescoço para baixo. As suas preocupações são as preocupações do dia a dia, as preocupações instintivas da criatura, sem ideais superiores. Atravessam existências e mais existências nesse mesmo padrão. Tomando a obra Memórias de um Suicida, na parte 3ª dela, há um capítulo chamado Conhece-te a ti mesmo, aonde Epaminondas de Vigo faz com que Camilo Botelho regresse nas encarnações anteriores e ele volta. E uma leitura atenciosa do texto vai fazer a gente perceber ele encarnando e desencarnando várias vezes em consciência de sono.
Ele encarna, faz bobagem, desencarna. No mundo espiritual faz bobagem, reencarna, faz bobagem, desencarna. Ele mesmo diz: eu entrava e saía da vida sem sequer saber onde eu estava. Ele não consegue compreender o que acontecia com ele. Ele não se dá conta. Então, quando está vivo na Terra, não compreende. Quando está vivo no mundo espiritual, não compreende nada. Vive lá, vive cá, em absoluta consciência de sono, sem compreender exatamente aquilo que a gente iria ter. Em 1947, André Luiz nos traria uma obra muito interessante chamada Mundo Maior, aonde Calderaro, que é o instrutor dessa obra, fala da casa mental. E a casa mental de Calderaro tem quantos andares? Tem 3. Os mesmos 3 andares da arca é o que vai ser apresentado na casa mental de Calderaro. Um ambiente marcado pelas questões instintivas. É a casa mental lá embaixo, que diz Calderaro está virado para o passado. Um outro andar da casa mental ligado para o presente, que está preocupado com as questões imediatas da vida. E o andar superior, preocupado com os ideais superiores. 1947, meu Deus, o quanto isso está distante da arca de Noé, mas o quanto tudo é parecido. É impressionante como a literatura espírita vai nos trazendo informações que se antecipam à própria ciência, porque somente em 1970, a obra de Calderaro é de 47, mas em 1970 nós vamos ter um pesquisador chamado Paul MacLean, que vai fazer um estudo da criatura humana, dizendo que o cérebro tem 3 partes. O cérebro trino ou triuno de MacLean, aonde ele diz que nas estruturas cerebrais da criatura humana existe o bulbo cerebral, o cerebelo, essa parte mais basal, que ele à época chamaria de cérebro reptiliano. Hoje já não se chama mais de cérebro reptiliano, porque se percebe que os mamíferos têm dentro do cerebelo algumas estruturas que os répteis não têm, então não dá para chamar de cérebro reptiliano. Então ele é chamado hoje de cérebro inicial ou cérebro basal, mas é a estrutura que está na parte aqui posterior da nossa cabeça, que responde pelos instintos. As questões mais instintivas nossas estão no próprio cerebelo. É ele que mantém essa estrutura dos instintos humanos. E como é que a gente conseguiu esses instintos? Repetição exaustiva desse comportamento para que nós chegássemos a ter uma preocupação instintiva. Ninguém fica, vai coração, bate, coração, isso, bate, acelera, não, para. Ninguém faz isso. O organismo naturalmente, por um processo do aprendizado do período anterior, já sabe o que fazer. Então isso está ligado aos nossos aspectos instintivos. Seria isso que Paul MacLean falaria. O primeiro cérebro. Depois ele fala de um segundo cérebro, chamado de cérebro límbico. O cérebro límbico seria o cérebro marcado pelos instintos que já estão se aproximando do pensamento. Então são as emoções mais grosseiras: medo, raiva, desejo de me proteger, essas ações que já são como que raciocinadas, mas não totalmente, compõem o cérebro límbico, que é presente nos mamíferos. Os mamíferos têm essa área bastante desenvolvida. Então teríamos o cérebro límbico e antes desse o cérebro inicial, o cérebro reptiliano, o cérebro basal, que responde pelos instintos. E um terceiro cérebro, chamado neocórtex, que é onde estão as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos planos,
os nossos ideais superiores que só a criatura humana tem, que é a massa cinzenta do cérebro. Era a ciência avalizando o pensamento apresentado por Calderaro na obra do Mundo Maior. Era o retorno ao pensamento de que sim, existem 3 estruturas e existem indivíduos fixados nas estruturas mais básicas, mais próximas de tudo isso. E é exatamente tentando restaurar essa compreensão que a obra psicológica de Joana de Ângeles, no seu livro 8º, chamado Vida, Desafios e Solução, no seu primeiro tópico do capítulo 8º, comenta sobre exatamente essa questão. Joana de Ângeles vai restaurar todo esse pensamento para dizer: a criatura humana muitas vezes vive em consciência de sono. Nós muitas vezes vivemos na vida como se nem indivíduos conscientes fôssemos. Vivemos como se fôssemos ainda animais, sem ideais superiores, sem uma compreensão maior da vida. Então Joana, debruçada na janela do tempo, olha o trabalho de Jung, observa as construções apresentadas por MacLean, junta com o pensamento da doutrina espírita e numa síntese extraordinária, vai nos falar da necessidade de nós rompermos com a consciência de sono, porque muitos de nós nem estamos nos dando conta de que nós estamos livres para fazer a nossa vida, ainda estamos escravizados aos nossos sentimentos mais infelizes, ainda estamos ligados à parte instintiva, quando a gente se preocupa unicamente com os aspectos da sobrevivência. Tenho sede, tenho fome, tenho necessidades básicas para sobreviver, é disso que eu vou me ocupar. Enquanto que outros, acreditando que já estão em melhores condições, dizem: mexeu comigo, eu vou matar, eu vou me vingar, não suporto quem me olha mal, eu me vingo, eu dou troco. Meu Deus, consciência de sono. Ah, miseráveis seres somos nós que vivemos durante tantos séculos, recebemos tantas verdades espirituais e não conseguimos caminhar. A criatura humana precisa caminhar. Não dá para que a gente permaneça no mesmo estado espiritual sem que nós avancemos para frente. É preciso caminhar. E para caminhar a gente precisa de 2 pernas. Com uma perna só, sem ter a outra, você não caminha. Só caminha se tiver as 2 para você fazer os passos na sua caminhada. Senão, nós ficamos estacionários, sem conseguir avançar, vivendo na consciência de sono, plantando o quê? Dentro da mandala, vivendo como? Dentro daquilo que é o pensamento instintivo da criatura humana. Joana de Ângeles, portanto, numa busca de um didatismo importante e fundamental para todos nós, vai nos ajudar a descobrir se nós vivemos em consciência de sono ou não, porque não basta só dizer: olha, tem muita gente que vive em consciência de sono, porque às vezes a gente vive e não sabe, né? A gente vive e não está sabendo. Então, nessa obra 8, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, o primeiro tópico dela, existe ali 7 pontos que vão dizer para nós se a gente vive em consciência de sono ou não. Vamos ver quem é que fecha a cartela e bate o bingo. Eu vou dar as 7 características que Joana de Ângeles oferece. Se você tiver pelo menos uma, fique esperto, porque você não está desperto ainda. Não está desperto. Característica número 1, anota:
Criaturas que fazem questão de viver longe da verdade. Então existem conhecimentos espirituais e a criatura diz: não, mas eu não quero nem saber disso. E quer viver longe da verdade, distante da verdade. A pessoa, o que é o certo? Esse que é o certo? Pois então eu vou fazer o contrário. Aí você vai dizer: não, isso aí não tem, não existe. Tem, gente. Pega a parábola do filho pródigo. O filho pegando parte dos bens do pai. Para onde ele foi, menina? Para uma terra longínqua. Ele foi para longe do pai. Não ficou perto. Então muitos de nós, quando temos notícia das verdades espirituais, isso é, pois então vou fazer aquilo. Eu gosto de afrontar, eu gosto de causar, eu gosto de agredir, eu gosto de ser aquele que é do contra. Se você tem essa característica, abra seu olho, porque você pode ser contado entre as criaturas que estão em consciência de sono. Nem sabem o que estão fazendo, não sabem. Quando Cristo diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque eles estão em consciência de sono, têm a menor consciência do que eles estão fazendo. São seres humanos, estão trabalhando, mas não têm consciência do que fazem, vivem do pescoço para baixo. Característica número 1, viver afastado da lei de Deus. Característica número 2, vivem indiferentes à lei de Deus. Indiferentes. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu acho que na época do cristianismo eu devia ser um daqueles rabinos chatos, perseguidor de Jesus. Então eu fui dos crucificadores, joguei pedra em Estevão. Eu devo ter sido um soldado romano que jogou os judeus, os cristãos na arena para ser devorado. É provável até, né? Mas talvez não. Porque talvez esses que crucificaram, que perseguiram, que fizeram um monte de coisa, caíram em si do que fizeram e já mudaram a sua postura. É muito mais provável que nós sejamos um segundo grupo, aquele que estava dentro de casa quando Jesus passou subindo para o monte para fazer o discurso do Sermão da Montanha, debruçado na janela, disse: moço, nossa, sol quente, foi uma preguiça só de ver. Mas vai subir a montanha, vai subir ainda. Não dou conta disso não, dá uma preguiça miserável, não quero. Então, muitos de nós somos desinteressados das coisas espirituais. Nós não temos interesse pelas coisas espirituais. Não desperta, é como se fosse um fósforo molhado, você risca, não pega, não vai. Porque isso não interessa não. Presta atenção. Também é uma característica das almas em consciência de sono. A característica através das quais o indivíduo ele se apresenta dentro dessa visão de que não deve se preocupar com as coisas espirituais. Número 3. Os indecisos sobre as coisas espirituais. Já viram aquele pessoal que é indeciso? Eu tenho tanta vontade de fazer o bem, gente. Tanta vontade, uma vontade. Nossa! E aí, a vida vai só passando. Vai só passando. Vou passar um problema de matemática para vocês. Na beira de um lago tem uma folha. Em cima dessa folha tem 3 sapos. Na beira do lago tem uma folha. Em cima da folha tem 3 sapos. Os sapos estão com folha grande. Os 3 sapos estão em cima da folha. De repente, um desses 3 sapos olha para os outros 2 e decide pular na direção da água. Quantos sapos sobram na folha? 4? Quantos sobram? 1? Nenhum? Nenhum. Muito
bem, sabe quanto sobra? 3. Porque o sapo decidiu pular. Mas ele não pulou, ele só decidiu. Uma preguiça. Então, às vezes, o nosso problema é que a gente é muito indeciso. Mas se eu for mudar a minha vida, eu vou ter que mudar meus amigos, vou ter que mudar meu guarda-roupa, vou ter que mudar... explicar como é que eu estou, tá bom, né? Que se eu for mexer nisso, vai dar muito complicado isso. Então, a gente até olha, até se enamora dessa possibilidade, mas a gente volta para trás. Oh, meu Deus. Tem até vontade, mas quando vê, nossa, vai dar muito trabalho. Não quero isso não. E a gente então recua dentro dessas possibilidades de mudança. Uma quarta característica que existe nessas pessoas que também estão em consciência de sono, que Dona Joana de Ângeles nos fala, é o excesso de exigências. Já viram? Vai ter um churrasco, você não quer ir? Eu não como carne. Não, mas vai ter frango. Frango eu não suporto. Mas tem churrasco de peixe também. Peixe, eu odeio o cheiro. Não, mas também vai ter outras coisas que para quem não come carne, vai ter lá queijo, vai ter ovos, vai ter outras coisas. Mas tem muito mosquito, eu não vou. Quer dizer, nossa, a pessoa não vai para nada, tudo ela é muito exigente. Esse leite está muito quente, esfria. Ficou muito frio, esquenta de novo. Pão, que pão é esse? Só tem pão esse, só pão do outro, pão. Tudo. Está muito quente, está muito frio, está muito quente. Tudo eu reclamo, tudo que é complicado. Se você começa a fazer muita exigência, abra seu olho, porque você pode ser uma alma em consciência de sono. Briga o dia inteiro, mas está em consciência de sono, que é exatamente a briga que é o sono que a pessoa vive. Não é para ninguém pensar que em consciência do sono a pessoa fica dormindo o dia inteiro igual uma múmia. Não, às vezes a pessoa briga o dia inteiro, mas está em consciência de sono, porque ela faz exigências o dia inteiro. No livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles diz que as almas que se iluminam são gentis e amorosas. Então, se você está se iluminando e continua reclamando de tudo e de todos, vai pelo caminho errado, tá? O caminho da iluminação não leva as pessoas a serem exigentes e reclamonas. Meça o número de vezes que você reclama. Observe se você passa o dia inteiro perturbando as pessoas porque não está no lugar aquilo que você queria. Porque isso é um processo de movimento de distração para que a gente não se ilumine. Número 5. Discussões inúteis. Já viram um pessoal que discute o dia inteiro por nada? Pelo amor de Deus. Às vezes a discussão é sobre religião, sabia? Mostra aí, deixa eu ver, olha aqui. Agora aqui, prova aqui, tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, você vai levar aonde isso? Vai querer converter o outro que não quer ser convertido? É perda de tempo, é gasto de energia numa direção equivocada. Então, discussões inúteis também é um indicativo de consciência de sono. Pessoas como nós, que ficamos muitas vezes teimando com os outros. Mas foi você que deixou lá. Não, mas foi porque você não foi. Porque se você tivesse ido também... E aí estica as relações conjugais. Meu Deus, como sofrem. Porque, mas você falou. Lembra do que você me disse na casa da minha mãe, em 1973, com a porta da rural aberta? Você me falou do lado daquele pé de goiaba que tinha. O que você me disse? Você lembra que você me disse? Com aquela blusa amarela que você... Sei lá o que eu disse. Mas a pessoa guarda e ela faz esses movimentos não só de exigências, mas de discussões, de
temas que são verdadeiramente, profundamente infelizes. Número 6, diz Joana: buscas infrutíferas. A pessoa dedica a sua vida para buscar alguma coisa que não vai levar a nada. Então ela nem percebe que ela está consumindo a vida dela numa busca que não vai levar a lado nenhum, não vai iluminar a nada, não vai melhorar a nada. E eu converto a minha vida nesse cavalo de batalha que é infrutífero. Estou consumindo a vida, consumindo as coisas em buscas que não vão levar a coisa nenhuma. Então tomar muito cuidado, porque a gente pode estar muito ativo, mas está em consciência de sono. E a 7ª, ausência de interesse por ideal superior. Claro, se o último andar da casa de Calderário, se o último andar da arca, se o neocórtex está ligado com os ideais superiores, evidentemente, se eu estou em consciência de sono, não tem ideal superior. Eu vivo para a minha vidinha, para a minha vida humana. Eu não levanto a cabeça para ter um pensamento pelo coletivo, pensar nas pessoas, pensar no outro, tentar uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais inclusiva, uma sociedade que busque acolher a todos, que tenha espaço para todos. Não preocupo não, preocupo só com a minha vida aqui, meu mundinho aqui, tá bom. Então, se eu não levanto meu olhar, eu estou em consciência de sono. Todos esses mecanismos da consciência de sono são comparáveis com os terrenos da primeira parte da parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Que uma semente caiu na beira do caminho. Aí ela faz até barulho quando ela cai, porque o terreno era duro. Aí o passarinho vem e come. A outra cai no meio dos espinheiros, da terra dura, pedregosa, tenta subir, queima, não vai. O outro cai no meio dos espinheiros, sufoca. É isso aí, consciência de sono, todas 3. O primeiro é o endurecido que não quer nem ouvir falar da mensagem. Os outros são aqueles que caem, mas o sofrimento, as dores do mundo, não deixa, e a pessoa desiste. Os indecisos, tem até vontade para não dar certo. E depois os que caem no espinheiro são as outras condições que Joana de Ângeles fala, as criaturas que se colocam nessa condição de sofrimento, exatamente porque elas desistem, se tornam infrutíferas, consciência de sono pelo amor de Deus. Mas o que a parábola nos propõe como produtivo? Que a gente acha que sejamos terra que produz a 30%, a 60% ou a 100%, sei lá, tanto faz, mas que a gente produza, que a gente seja terra boa para produzir, porque nós temos liberdade para semear, nós temos que usar dessa liberdade, que se eu não usar dessa liberdade, eu terei consequências espirituais quando eu não uso dessa liberdade. Olha o conhecimento espírita que está colocado para nós. A gente precisa trabalhar, precisa dar continuidade a toda essa grande movimentação espiritual, todo esse investimento que é feito para que a gente desperte e promova a semeadura verdadeira daquilo que a vida pede. Em consciência de sono, jamais conseguiremos semear a boa semente, jamais conseguiremos ser o solo bom. Seremos um solo pedregoso, seremos beira de caminho, seremos um terreno cheio de espinheiros, mas não seremos a terra boa. Nós precisamos, portanto, trabalhar a nossa terra íntima para que nós nos transformemos em terra boa, para sair da condição de consciência de sono. Mas aí vem a pergunta: como que eu vou fazer para sair da condição de beira de caminho, de terra pedregosa, de terra cheia de espinhos? Como que eu vou fazer se a minha terra é tão difícil? Então a gente vai ler
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item número 4, 10º parágrafo. A mensagem tem 11, leia o penúltimo. Lá está dito assim: o arado está pronto, arai. Que arado é esse, pelo amor de Deus? O arado não estava pronto, por isso que o semeador encontrou beira de caminho, o semeador encontrou terra pedregosa. Mas o arado veio. O arado é a doutrina espírita que cai na terra e sai arando, revirando o nosso íntimo, vasculhando o nosso interior, promovendo a evisceração das nossas próprias questões, transformando o nosso mundo íntimo para que a gente se liberte do processo de sofrimento em que se encontra, para que as nossas almas consigam se tornar terra boa, porque o arado onde passa na pedra dura da beira do caminho, ele revolve a beira do caminho, oferecendo a compreensão da imortalidade da alma, da reencarnação, nos fazendo reconsiderar as questões do luto, nos falando que os nossos filhos vivem, que a vida após a morte é verdadeira, que ninguém morre e que nós encontraremos os nossos amores. Esse mesmo arado passando pela terra pedregosa, que faz com que a raiz não tenha profundidade, retira as pedras do egoísmo, as pedras do não perdão, as pedras da mágoa, e promove uma mudança nessa terra que entende os propósitos dela. E quando o arado passa, retirando as pedras, a terra antes pedregosa, agora a terra saudável, se nós assim quisermos, nós usarmos o arado. No mesmo tempo que esse mesmo arado, passando por entre os espinheiros, vai arrancando as ervas daninhas e oferecendo a terra apta para o plantio. Nós temos o arado nas nossas mãos, nós temos liberdade para semear. Nós não podemos nos considerar beira de caminho, não podemos nos considerar terreno pedregoso, nem terreno cheio de espinheiros. Nós temos o arado está pronto, arai, exercei em vós a possibilidade de mudança das vossas vidas, honrando esse magistral trabalho desde o início da história da humanidade, em que doutrinas extraordinárias nos vieram, em que inúmeros sábios do mundo científico, do mundo filosófico, do mundo da ciência, do mundo religioso, vêm asseverar uníssonos: é preciso despertar a criatura humana da consciência de sono. A doutrina espírita é o grande instrumento para libertar as nossas almas para uma semeadura feliz. Nós temos nesta encarnação a possibilidade de fazermos dela a mais importante encarnação que já tivemos, porque estamos lúcidos na carne. Aproveitemos, portanto, todas as oportunidades que estão postas, porque elas não se repetirão. Aproveitemos tudo isso que está nas nossas mãos e façamos o trabalho de revolver as nossas entranhas espirituais para a semeadura daquilo que nós precisamos, porque nós não suportamos mais a distância do amor. Nós temos sede de sermos felizes, mas essa felicidade só nos será entregue na medida em que nós nos aproximarmos do amor, nos aproximarmos do bem. O Cristo já realizou por nós tudo o que Ele poderia e deixa à nossa disposição o arado a nosso serviço. Tomemos, portanto, o arado e façamos o trabalho, porque, como diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o arado está pronto. Arai. Uma boa noite para todos.